meus queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais a meditação da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 21. O verso é o 21 ao 23, que diz assim: E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita se reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te diremos. Não temos 4 homens que têm um voto sobre eles? Olha que texto interessante, irmãos. Olha que a serva do Senhor fala, para a gente ir direto ao comentário. Ó. Ele, Paulo, não poderia contar com a simpatia e auxílio dos seus próprios irmãos na fé. Os convertidos judeus que lhe faziam tão de perto seguindo os passos, não havia demorado em fazer circular em Jerusalém os boatos mais desfavoráveis sobre ele e sua obra, tanto por carta como pessoalmente. E alguns mesmo dentre os apóstolos e anciãos tinham tomado esses relatos por verdadeiros, nada fazendo para contradizê-lo e não manifestando desejo de se harmonizarem com ele. Se bem que, ao saltando de desânimo, os apóstolos não se desesperaram. Confiava em que a voz que ele falara ao próprio coração ainda falaria ao dos seus concidadãos, e que o mestre a quem os condiscípulos amavam e serviam uniriam ainda seus corações ao dele na obra do Evangelho. Atos dos Apóstolos, página 398. Irmãos, mentiras infundadas. Começaram a soltar boatos sobre Paulo. E Paulo estava anulando a lei de Moisés, que Paulo estava contrário à palavra de Deus. Os boatos que saíram eram terríveis. Inclusive, os líderes estavam no calcanhar de Paulo, os líderes da igreja judaica. E os apóstolos, alguns estavam meio assim que também não estavam defendendo Paulo. Então Paulo foi muito perseguido, irmãos. Hoje, trazendo para nós, irmãos, será que não tem muitas mentiras infundadas aos servos de Deus? Os irmãos que professam a verdade presente? Irmãos, eu já ouvi tanta mentira infundada, terrível contra os irmãos da verdade presente, contra ministérios. O IAG é um exemplo, recebe muitas mentiras terríveis. Irmãos da verdade presente que creem na humanidade de Cristo pós-lapsariana. Olha, eles creem assim, eles falam isso, que você não vê nenhum irmão falando isso, nenhum vídeo de um irmão falando isso. Por que, irmãos, inventam mentiras? Porque contra a verdade não tem como ir contra a verdade. Então começam a lacrar, porque uma mentira falada várias vezes, nos púlpitos, até homens e mulheres de prestígio, as pessoas acreditam. Começam a acreditar, né? Dizem até aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo, né? Eu falo disso. Então, tanto falar das pessoas, as pessoas começam a acreditar. Será que você está usando sua língua para Satanás ou para o Senhor? Pensa. Irmão, será que nós estamos crendo em homens ou nós somos aqueles que falam assim? Vocês falaram? Eu vou até lá ver e ouvir. Eu quero conversar com essas pessoas, se é assim mesmo. Irmãos, alguma coisa que falam de alguma pessoa terrível, vai ter com ela. Irmão acredita assim mesmo? Um dia, alguns anos atrás, um irmão me ligou, né? E disse assim: irmão, você crê que Jesus pecou? Você crê assim que Jesus pecou? Eu falei: irmão, eu nunca falei isso e não tenho nenhum pensamento sobre isso. A palavra de Deus diz que Jesus não pecou nenhum pensamento. Mas é tantas pessoas falarem, irmãos, as pessoas começam a acreditar. Mas esse irmão foi sincero, ele perguntou para mim. Louvado seja Deus. Irmãos, que possamos em nome de Jesus não transformar as vidas das pessoas, o que já está uma tentação, tentar empurrar elas para o buraco. Cuidado, irmãos. Vamos ter com as pessoas: falaram isso e isso, é verdade, irmão? Me explica isso.
Assim como a vida de Paulo foi perseguida pela liderança da igreja, muitos hoje, irmãos, infelizmente, homens de Deus estão sendo perseguidos. Homens e mulheres de Deus estão sendo perseguidos. E até aqueles que estão junto, como os apóstolos estão junto com Paulo, ficam meio assim com dúvida. Será que ele não está fazendo isso mesmo? Mas eles esperaram até que Paulo pudesse estar com eles. Que Deus abençoe, irmãos. Possamos, em nome de Jesus, estar firmado no Senhor e ser pessoas verdadeiras e íntegras, em nome de Jesus. Amém.